O que está acontecendo no Equador é muito sinistro, consequência de corrupção, acordo e poder da justiça se enfraquecendo justamente pela corrupção, como eu mencionei agora. Mas corrupção não só na esfera da justiça, mas na esfera política principalmente. A América Latina, de modo geral, sempre teve no poder regimes que dialogam com o crime organizado, em maior nível ou em menor nível, em maior escala ou em menor escala. Esta realidade, que não é tão distante do nosso, aqueles que mantêm um diálogo muito cabuloso com criminosos. Nós sabemos disso, sabemos claramente. O Rio de Janeiro e outras cidades, outras grandes capitais, né, que dos seus últimos 10 governadores, ou 9 foram presos, ou 8, ou 5, mas mais da metade, ou foram processados por corrupção ou por associação ao tráfico. Isso é muito sério, porque mostra que a solução para o crime, para a criminalidade, não está somente na criação de leis, né, mas na manutenção e fazer cumprir a lei e retirar da cena agentes corruptos. Isso começa com as esferas mais superiores da justiça também. Nós temos uma visão na América Latina, de modo geral, pelos regimes ideológicos, estou falando político-ideológico, que estiveram no poder, né, há muitos anos, que relativizam o criminoso, entendem que o criminoso não atua no vácuo, que é uma resposta às desigualdades do sistema capitalista branco opressor, né? Portanto, os crimes, a corrupção, são respostas às necessidades, às demandas, às injustiças, né? Portanto, eles veem uma justificativa, como jornalista, né, aqui no Brasil, participando de um debate, ela falou: eu vejo uma lógica no crime. Ou como o cara que está hoje sentado na cadeira com a faixa no peito diz: olha, os meninos estão só roubando para tomar uma cervejinha. Isso é uma lógica que sustenta determinadas políticas. Logo, se tem mais diálogo ou menos diálogo. Eu cito uma frase do Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, do governador Tarcísio. Ele disse: olha, o problema está na justiça soltar o bandido e não na polícia prender o bandido ou fazer a segurança nas ruas e nas repartições públicas. Porque não tem como um bandido ser preso e solto 17 vezes. Então vejam que o problema é muito maior do que imaginam. Bom, mas vamos à questão do Equador. Ontem as mídias sociais explodiram, canais, né, como o meu canal do Telegram, com muitas informações mostrando que depois da fuga de um criminoso, um narcotraficante de uma prisão, e depois também do decreto do presidente Daniel Noboa, de 35 anos, já falo um pouquinho sobre ele, as ruas do Equador viraram um caos, né, uma desordem completa e absoluta. Eles, criminosos, invadindo, tomando as ruas, né, com morteiros, com armas poderosas, tomando televisão ao vivo e colocando granada no bolso, ameaçando os apresentadores, funcionários, sequestrando pessoas inocentes, fazendo reféns, eliminando cidadãos, né, policiais. Pessoal, só um registro rápido. Eu acabei ali falando Daniel Noboa, enquanto na verdade é Daniel Noboa, né, o jovem presidente, o mais jovem presidente do Equador. Desculpem, eu não vou refazer todo o vídeo, porque o vídeo está muito bom, muito esclarecedor para vocês, mas fica só essa ressalva, esse pedido de desculpa pela confusão de Daniel Noboa. Eu falei Daniel Noboa, ok? Mas eu escrevi ali toda vez que eu pronunciei errado o sobrenome dele, ok? E o presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção, determinando então toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã, inclusive autorizando para que os agentes públicos pudessem reagir e com direito a perdão. Ou seja, decretando, ele reconheceu, no seu decreto, ele reconheceu que há um estado de guerra, que o Estado está lutando contra outro Estado paralelo, que é o narcotráfico. Assim como o narcotráfico domina a Venezuela, o narcotráfico é tão forte aqui no Brasil, com organizações poderosas que atuam em parceria com outras organizações, como a máfia libanesa, a máfia italiana, né? E partidos políticos de esquerda que dominam desde Venezuela até estão presentes no nosso país também. Então a coisa é muito séria. E o presidente Daniel Noboa, ele
fez um decreto estilo Bukele, que vulgarmente ficou conhecido como Decreto Bukele, que é um decreto que dá autoridade às forças policiais, né, e concede aos agentes públicos, né, poderes para executar a ordem de enfraquecer, dividir, separar, né, isolar os narcotraficantes, etc. O Bukele é o presidente de El Salvador. Bukele fez um trabalho extraordinário em El Salvador. El Salvador sempre foi conhecido como um dos lugares mais violentos do mundo, com praias exuberantes, a comunidade do surf que o diga, mas o país sempre foi miserável, dominado por narcotraficantes, com alto índice de violência, né, de homicídio a cada 100 mil habitantes, estava entre os primeiros. Agora, se você olhar depois de 2 anos, basicamente, do Bukele, o presidente de El Salvador, a coisa mudou abruptamente. Inclusive, os defensores dos direitos humanos, que não defendem humanos direitos, só defendem bandidos, ficaram revoltados quando, na época, o Bukele criou presídios de segurança máxima, identificou, raspou a cabeça, isolou as principais lideranças das facções, aumentou as penas e fez cumprir, portanto, a lei e puniu os corruptos, desde agentes políticos até agentes de justiça, né? Agentes carcerários, que participavam de todo o esquema de violência, né? Então, para um bandido estar solto na rua e cometendo um crime, a corrupção não é só do agente carcerário, também não é só do político. A corrupção é de todo o sistema, né? Portanto, o que aconteceu em El Salvador virou um exemplo. Bukele, ele criou um case de revolução na segurança pública, na área de segurança pública, viu? Muito impressionante. Pois foi muito criticado inclusive pela ONU, porque as imagens dos presos com a cabeça raspada, roupa identificada, ali a humilhação pública, né, a princípio teve muita revolta, muitos embates, muitos combates com a polícia. No Equador, que é um país também pobre, que foi dominado pela esquerda durante muito tempo, e viu, né, no último mandato, um presidente, que era o presidente Lasso. O presidente Lasso, diante do esquema de corrupção, ele ia ser julgado por corrupção. Então, ele dissolveu o parlamento, dissolveu o Congresso e antecipou as eleições. Foi onde entrou o Daniel Noboa, que é o atual presidente. Daniel Noboa vem de uma família de políticos empresários, né, a família exportadora de banana e etc. Daniel Noboa é um jovem que estudou nos Estados Unidos, né, e trouxe uma outra visão como presidente. Ele ganhou, né, o direito de ser presidente do Equador. E ele, então, deu um decreto, fez várias reformas por causa de aliança política com partidos maiores, porque seu partido era muito pequeno, né, não tinha nem 20 representantes na Câmara dos Deputados, mas ele fez as alianças certas para alavancar as reformas políticas necessárias no país. E dentro dessas reformas vieram as reformas de segurança pública, onde as facções criminosas começaram a reagir. É claro, quando não tem diálogo cabuloso com eles, eles vão reagir, né? E é por isso que nos deixa temerosos diante destes fatos, né? E aí o Daniel Noboa deu esse decreto no estilo Bukele, como eu expliquei para vocês, e é claro que o crime organizado reagiu. Pois acontece é que um dos cabeças, né, do crime, que foi preso de uma facção chamada Los Choneros, ou Los Choneros, esse criminoso, conhecido como Fito, ele foi capturado e foi preso. Vários criminosos já foram presos, inclusive os que estavam na televisão ali, na televisão ao vivo, né, foi transmitido isso para o mundo inteiro, principalmente para o Equador, e depois repercutido no mundo inteiro. Eles também foram presos, liberaram os reféns, mas o caos ainda impera no Equador. Mas o desdobramento destes fatos sinalizam que a força policial, a Guarda Nacional, né, e todos os agentes de segurança do Equador têm autoridade para reagir a estes bandidos. Então agora as facções estão sendo isoladas e é normal que nesse processo haja, assim, muitos efeitos colaterais vão acontecer no meio dessa história toda. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo. Vários policiais e agentes públicos sob posse foram sequestrados. Bom, a criminosa invadindo a Universidade de Guayaquil, né? Aí veículos explodindo, sendo detonados em vias públicas.
O ministro da Educação suspendeu as aulas porque eles estão invadindo prédios públicos nas escolas, universidades, não tem ônibus circulando, as pessoas voltando para casa na caçamba de caminhão, né? Isso é sinistro, é impressionante como o poder do crime é muito forte, não só no Equador, na Venezuela, aqui no Brasil, né? E nós sabemos que aqui no Brasil, se depender do poder público atual, né, do Executivo Nacional, não vai haver repressão, porque o ministro da Justiça, o antigo ministro da Justiça que hoje está na Corte Superior do Brasil, o estado dele foi um dos mais corruptos, violentos, pobres, né, e o crime organizado era muito forte. E no Brasil, o poder político que ganhou foi celebrado no período eleitoral, foi celebrado nos presídios. Então veja como isso nos deixa muito temerosos. O que devemos fazer? Orar pelos inocentes lá no Equador, para que a justiça seja feita e para que os criminosos sejam presos, e se resistirem, infelizmente, eles vão de cabeça para baixo, né? E oremos para que aqui no Brasil haja luz, e as trevas só vão ser dissipadas se a luz brilhar. Então, que sejamos luz todos os dias, e que a luz da verdade brilhe no entendimento das pessoas. Em nome de Jesus. Meus amigos, eu vou parar por aqui. Eu espero tenha te ajudado para você compreender o que de fato está acontecendo lá no Equador. Bom, ainda está em desdobramento, vai ter um período aí, mas tomara que o desfecho seja semelhante ao efeito Bukele, que seja também o efeito Noboa no Equador, e que isso se espalhe para toda a América Latina, que historicamente é dominada por políticos corruptos e por narcotraficantes que se associam ao poder político, criando o narco-regime. Isso é muito sério. Bom, vou parar por aqui. Quaisquer outros fatos relevantes, eu volto e comento com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.